com que ele trocasse a roupa por uma mais adequada e penteasse os cabelos, para então, aparecer na sala de visitas. Cumprimente a doutora e o doutor. Ande, vá até eles. A doutora veio aqui para conhecer você. Vá, dê a mão para eles, não seja caipira, moleque. E Dalina agia com certa brutalidade, que chamou Margarida à realidade. Deixe o menino, senhora, pediu ela, vindo na direção da criança que lhe estendia a mão. Fico muito feliz em conhecê-lo. Estranhamente seu coração e sua alma se abriram num amplexo, para recebê-lo, definitivamente, em sua vida. Ao olhar para Vinícius, ela sentiu que o conhecia de há muito. Em que lugar no passado suas almas se cruzaram? Uma energia muito boa envolveu os dois seres que, de agora em diante, seguiriam juntos por toda a vida. Tinham os mesmos traços, pai e filho, o mesmo sorriso que encantava quem deles se aproximasse. E dali em diante, nada mais a separou daquela criança. Amor à primeira vista. Os acontecimentos foram se sucedendo de tal forma que, em pouco tempo, Vinícius estava residindo ao lado do pai e junto de Margarida, que o atendia como a um verdadeiro filho, não lhe deixando faltar o aconchego de um lar verdadeiro. O menino demonstrava por ela muito respeito e simpatia. Agora, tantos anos passados, Vinícius se encontrava em idade adulta e prestes a formar-se, também, em medicina. Costumava comentar para os amigos que ela fora para ele, a mãe que não conhecera. E Margarida dera a ele, incondicionalmente, o seu amor. Dedicava todas as suas horas àquele filho que lhe chegara, no outono da vida de uma forma estranha. Não tinha dúvidas de que fora ele o menino que Pedro, seu irmão, lhe apresentara, naquela tarde em que tivera a estranha visão. Assim que veio para junto de si, procurou carregá-lo consigo à casa espírita e encaminhá-lo para a evangelização infantil. Com o passar dos anos e através dos cursos que a casa proporcionava, Vinícius tornou-se trabalhador incansável do espiritismo. Desenvolveu a mediunidade, trabalhando ali, como passista e conferencista. Como estagiário de medicina, dedicava algumas horas ao atendimento das assistidas da casa espírita. Sua mediunidade intuitiva facultava um atendimento preciso às irmãs que o procuravam. Haviam-se passado mais de 40 anos de todos estes acontecimentos. Somente agora, André resolvera acompanhar Margarida e o filho à casa espírita. O Centro Espírita Mensageiros do Bem estava recebendo um orador do Rio de Janeiro, de cujo nome ele ouvira muitos comentários, médico também, e que falaria sobre doação de órgãos, um tema bastante interessante. Mais por curiosidade do que propriamente por religiosidade, resolveu acompanhá-los. Encantou-se com o que presenciou. Como Margarida e o filho eram benquistos naquele lugar. E que paz sentiu na alma naquele dia e nos que se seguiram, todas as vezes em que adentrava a casa espírita. Parecia que a doutrina codificada por Allan Kardec estava apenas adormecida em seu ser. À medida que foi inteirando-se do seu conteúdo, através das obras básicas, percebeu que perdera tempo precioso em coisas fúteis, que dera muita importância às coisas materiais, sem preocupar-se em obter conhecimentos mais profundos para o espírito imortal. Veio, então, lentamente, a modificação do seu modo de ser. E, com grande interesse, devorou um a um os livros da codificação. E após, as obras de André Luiz e tudo mais que lhe indicavam para complementar-lhe o conhecimento espiritual. E, como verdadeiro missionário, integrou-se também nos cursos da casa espírita. Em pouco tempo, era um trabalhador incansável da doutrina, levando através de suas palestras o conhecimento a tantos outros que, como ele outrora, ignoravam os valores do espírito. Frequentemente solicitado, sua agenda era lotada. Foi convidado para integrar a Associação dos Médicos Espíritas e aí, não parou mais. Comparecia aos congressos realizados no país, onde apresentava trabalhos pesquisados com muita sabedoria. Margarida e Vinícius estavam felizes com a transformação de André. Agora sim, podiam dizer que era uma família completa. Margarida estivera por muito tempo a recordar toda uma vida de erros e acertos, no banco daquela praça. Já se fazia quase noite, quando ela resolveu voltar para casa, vinda de um passado distante. Horas mais tarde, adentrou o lar. Colocou a chave na fechadura. Não chegou a girá-la. Do lado de dentro, alguém a abriu, prontamente,
como se estivesse a esperá-la. Era Vinícius. Tia Margarida, como você demorou, e abraçou-a calorosamente onde esteve todo este tempo. Fiquei apreensivo. Como era bom sentir-se amada daquela maneira por aquele filho que não saíra de suas entranhas, mas era tão verdadeiro como se fora. Correspondeu aquele carinho espontâneo, acalmando-o. A tarde estava tão bonita e não vi o tempo passar. Estive no banco da pracinha aqui perto, respondeu, abraçando-o com ternura. Capítulo 21. Na espiritualidade. O espírito livre do envoltório material usa da propriedade de poder ver à distância, conferindo todo o seu passado e fazendo planos para o futuro, com a intenção principal do seu aprimoramento. Quanto mais recordava os acontecimentos passados, Gesiel entendia que necessitava voltar àquele local onde vira as barcaças ancoradas no rio. Sentia que havia qualquer coisa que o puxava para lá. O lamento que ouvira na noite anterior e que o fizera chegar ao local o deixara intrigado. Reconhecera nele a voz de Cecília. Entretanto tudo desaparecera como por encanto ante a sua aproximação e que culminara com o encontro com Cezinando e a sua ida à casa espírita com os demais companheiros, ocupando aquela estranha condução na qual ele, sem muito vacilar, embarcou também. O dia estava convidativo. O sol aquecia o ambiente da sua pequena morada. Podia até ouvir o cântico dos pássaros lá fora. Resoluto, abriu a porta e ganhou o caminho que o conduziria até o rio. Agora podia ver melhor. Descer custou-lhe um pouco, as pernas ainda não estavam firmes. Procurou algo em que pudesse apoiar-se. Foi tateando os troncos das árvores, ao longo do caminho. Finalmente, chegou ao local do dia anterior. O barulho de uma queda d'água não muito distante anunciou que ele estava certo. Sim, fora ali que avistara as embarcações. O rio estava deserto. Ao longe, ele constatou um nevoeiro acima das águas. Que seria? Curioso, foi caminhando ao encontro daquele fenômeno, mas, à medida que chegava à altura onde parecia ter avistado o nevoeiro, este se distanciava mais e mais. Pareceu-lhe ouvir vozes e alguns gemidos que fizeram com que parasse receoso. Percebera que a paisagem não era a mesma de momentos atrás. Qualquer coisa de amedrontador estava no ar. As árvores retorcidas pareciam adquirir formas humanas. Meu Deus! Que lugar é este? Um arrepio percorreu-lhe o corpo. Tomado de pânico voltou-se, desistindo da investigação daquele local. Tarde demais. Uma figura maltrapilha estendeu-lhe as mãos em súplica. Até que enfim veio ao meu encontro. Tenho implorado todos os dias esta oportunidade de ficar frente a frente com você. Não escutou meu chamado? Escutou e veio. Muito bem. Agora é a hora do acerto de contas. Desta vez, você não me escapa. Estamos iguais, vivendo no mesmo mundo que eles chamam de espiritual. Está vendo só? Você nem me reconhece. Será que mudei tanto assim? Sou eu? Cecília. Cecília. Pasmo estou, exclamou, pasmo com esta aparição assim repentina. Julguei que, um dia, encontraria você. Porque estamos no mundo espiritual, creio seja normal que nos encontremos um dia. Porém não assim, dessa maneira. Que aconteceu? Porque esta aparência? Você não se parece em nada com a Cecília de outros tempos. Olhe suas vestes, seu estado. Meu Deus, que aconteceu, Cecília? E você ainda pergunta? Respondeu agressiva, como nos velhos tempos. Ele bem recordava. Não era fácil entender-se com a mulher, quando ela reagia daquela forma. Resolveu calar-se, deixando que ela falasse. Continuava sem entender. Afinal, Cecília desencanara há bastante tempo e ele não compreendia o porquê de ela achar-se naquele local e em tão deplorável estado. Venho sofrendo o abandono em que você me deixou, desde que cheguei aqui. Em vão tenho clamado por você, inutilmente. Se é verdade que conhece tão bem as coisas do espírito, como dizia, então tire-me daqui. Leve-me com você, pois não suporto mais este local de sofrimento. Não sei como vim parar aqui. Onde estão os meus familiares, aqueles que, como eu, passaram para o mundo espiritual? Não é bem assim, Cecília, explicou. Aqui, na espiritualidade, nossos atos passados contam e muito, naquilo que devemos passar. Tenho escutado seu chamado, sem poder atendê-la, pois, como você, ainda sou um devedor e,
Por mais que queira ajudá-la, as forças me faltam. Creio que tanto eu como você devemos orar muito e pedir auxílio e quem sabe, assim, algum mensageiro bondoso possa nos atender. E você pensa que já não implorei aos céus? Que já não me ajoelhei neste chão imundo de águas fétidas? Sinto o mau cheiro, entrando pelas narinas. Olhe para este lugar, sem sol, constantemente nublado e pense se eu mereço ficar aqui. Você não sabe o horror das noites entre gemidos de dor e risos de escárnio, sei lá de quem. São muitos, muitos, e desandou a chorar, agarrando-se em Gesiel, em desespero. Calma, criatura, calma, pediu ele, afastando-a de si. Vamos tentar conversar, sem lamentações. Você já ficou bastante tempo neste local, onde espíritos inferiores fazem estágio devido à conduta que tiveram boa ou má. Também eu me sinto tolhido em minhas ações e sei que não agi como devia, dentro dos princípios que aprendemos com nossos pais, de amor e principalmente de tolerância, que foi o que nos perdeu, Cecília. Hoje, eu sei que não devemos tentar modificar nosso próximo e sim, exercer a verdadeira caridade dentro do lar. Relevar os erros, sim, porque o entendimento entre duas pessoas só chega com o passar dos anos. Com a tolerância e a boa vontade de acertar tudo, poderemos conseguir. Oh! Como lamento tudo que vivemos e não soubemos desfrutar. Cecília continuava chorosa. Após silêncio que parecia eterno, bradou com rancor. Você me traiu, você me deixou. Você me abandonou muitas vezes e muitas vezes voltou. Por quê? Tínhamos 2 filhos que precisavam do seu amparo e, no entanto, você não pensou neles. E se foi? Você nunca me amou, Gesiel. Não sei que loucura foi de nos casarmos tão cedo, sem preparo algum. Este tempo em que me encontro aqui, serviu para que eu repensasse tudo o que nos aconteceu e constatasse que o maior culpado de tudo foi você. Você foi muito egoísta, queria as coisas só para si. Queria uma mulher diferente, achava que eu precisava me modificar, mas em nada me ajudou. Foi muito intolerante comigo. Você pensa que eu não amarguei o suplício de ser sozinha? Para você foi tudo bom, agia de acordo com a sua cabeça. Se os romances não davam certo, deixava de lado e não pensava mais. Partia para outro relacionamento. Mas eu, não. Curtia a dor da separação, os falatórios, os problemas com os filhos, sem um apoio seu. Como não, Cecília? Sempre que você precisava, estava ao seu lado, sim, afirmou com veemência. Ao meu lado porque eu mandava lhe chamar. Isto nunca foi apoio. Você chegava, conversava com Ariel, falava de sua rebeldia, expunha certos deveres que ele deveria ter para comigo e voltava para seu ninho de amor com outra. Você pensa que tudo isso não afetou nosso filho, que ansiava pelos pais juntos? E sem falar de Maria, nossa pequena Maria que, ainda em tenra idade, foi abandonada por você. Nada teve do seu amor e quem ficou com todas estas dores fui eu. Se não fosse mamãe a ajudar-me a prover as necessidades dos meus filhos, não sei o que teria acontecido. Você, Gesiel, teve o coração duro para conosco muitas vezes. Cale-se, Cecília, interrompeu. Chega de tantas lamúrias. Não estamos mais na terra. Aqui nosso proceder deve ser outro, começando por esquecer o que nos fez sofrer para podermos evoluir. O passado, ao passado pertence e não podemos ficar relembrando coisas que nos fizeram sofrer porque ficaríamos presos a estas recordações, sem condições de prosseguir a caminhada. Precisamos jogar no lixo todos os nossos conflitos de outrora e dar as mãos agora para a verdadeira regeneração. Errei, sim, confesso. Como você, estou sofrendo, mas o passado de erros deve ficar esquecido. Peço-lhe que me perdoe, Cecília, e que venha comigo se for possível. Procuremos juntos a nossa redenção. Sei que carrego muita culpa na alma, Deus está vendo o esforço que faço para entender a vida neste lado de cá. Cecília abrigava muito ódio no coração. Não estava preparada ainda para alçar voos mais altos. Entretanto, depois de muito relutar, decidiu-se acompanhá-lo. Gesiel deu o braço para ela e juntos começaram a caminhar. Em silêncio, podendo ouvir ainda ao longe as lamentações daqueles que se encontravam mais além, naquele vale de sofrimentos. Ela andava com dificuldade a passos trôpegos,
À medida que se distanciavam do Vale das Lamentações, onde ela estivera por muitos anos, em sofrimento interminável, sem, entretanto, sentir o passar do tempo, tal o seu estado vibratório. Embora houvesse suplicado a Deus a misericórdia de sentir-se aliviada, foi necessário que permanecesse ali, sem tempo marcado para o encaminhamento à pousada da redenção, que ficava num outro lado do rio e aonde se chegava por meio daqueles barcos que Gesiel vira ancorado na beira do rio. Quem fazia esse transporte eram os mensageiros do bem, destinados a esse valoroso trabalho de recuperação dos espíritos sofredores, toda vez que alguém, realmente arrependido de seus erros e desejoso de estudar e compreender os valores da verdadeira vida espiritual, conseguia aproximar-se dos barcos e pedir socorro. Cecília, irmã Cecília, alguém chamou insistente, de dentro de um barco ancorado ali perto do local por onde passavam. Venha. Entre aqui e nós a levaremos à pousada da redenção. Chegou a hora de cessarem seus sofrimentos. Cecília recuou assustada. Era tamanha a claridade daquele barco e tão sonora a voz do barqueiro, que ela, intimidada, encolheu-se toda. Meu amigo, estou levando-a comigo, tem um rancho lá em cima, adiantou-se Gesiel, compreendendo o significado do chamado. Sinto que posso cuidar dela. O barqueiro estendeu a mão para Cecília que, sem titubear, largou do braço de Gesiel, como que fascinada pela luz que emanava da embarcação e pulou para dentro, acomodando-se qual ave que volta ao ninho. E necessário, meu irmão, que a separação se faça uma vez mais. Desta vez, porém, para que o verdadeiro amor floresça. Separados farão a tão sonhada evolução. Cecília precisa de muitos cuidados e de uma terapia intensiva, em nossa casa de repouso. Médicos e abnegados enfermeiros cuidarão da nossa amiga, até que esteja em condições de viver a verdadeira vida do espírito, nestas paragens na companhia de outros tantos seres que aqui habitam. Quanto a você, meu amigo, continue frequentando o comboio do Cisinando. Está no caminho certo. Por enquanto, a solidão lhe será boa companheira. Ela e o trabalho farão com que você encontre o verdadeiro lugar, por aqui. Este encontro com Cecília era necessário para podermos aquilatar o grau de arrependimento de ambos. O que constatamos foi suficiente para o início da transformação de nossa Cecília. Vá em paz, meu irmão. Breve, muito breve, lhe daremos notícias. O trabalho na casa espírita o espera. Gesiel nada respondeu. O coração começou a bater forte à medida que a embarcação desaparecia, levando Cecília. Que estranho. Algo dentro de seu ser começava a modificar-se. Sentiu muita ternura por aquela que fora sua esposa e que agora era conduzida para um local, com certeza, onde encontraria muito carinho e amor. Apiedou-se de sua alma. Sentiu, realmente, não poder estar em sua companhia. Havia algo naquele mensageiro que não deixava dúvidas. Mesmo que ele quisesse lutar para ficar com Cecília, uma onda de energia mais forte que ele, o paralisou, deixando-o sem ação. Capítulo 22. Os colóquios se sucedem. Todo espírito pertence a uma família espiritual, portanto nada mais justo do que, após a morte do corpo grosseiro, voltem todos a rever-se. Desolado, retomou o caminho da montanha. Embora não fosse seu desejo, as lembranças de toda uma vida se descortinavam ante seus olhos, como num filme. Sabia que não era prudente cultivar recordações assim, mas algo dentro dela explodia em sequências, independentemente de sua vontade. Que estranho fenômeno era aquele, nunca sentido antes. Via-se ainda criança correr pelas ruas da pequena cidade onde nascera, lá no interior do Brasil, juntamente com seus irmãos e, ainda adolescente, em viagem de mudança para vários locais, devido ao trabalho de seu pai, até fixar residência na capital onde cresceu. Seu pai conhecera a doutrina espírita, ainda muito jovem, através das obras de Allan Kardec e procurou transmiti-la aos filhos à sua maneira, pois, nos lugarejos por onde passavam, não existia centro espírita. As cidades eram dominadas pela religião católica e a palavra do padre era verdadeira. O resto era crendice da qual os fiéis deveriam afastar-se. Gesiel, muito emocionado, reviu-se na pequena sala da casa do pai, onde ele, semanalmente, lia alguma coisa do Evangelho, para ele e para os 5 irmãos, todos ainda pequenos. Ah!
Que saudades de tudo aquilo, tão real agora, ali à sua frente. E assim, sucessivamente, foram desfilando umas lembranças, que ele julgava sem importância e esquecidas no escrino de sua alma. Até as pequenas discussões entre eles, os irmãos, eram cenas de um filme. Pensou enlouquecer com tudo aquilo, que, no pensamento e com a precisão de um cronômetro, se sucedia. Cecília desenhou-se, ainda jovem, em suas visões e todo o passado vivido ao seu lado, se lhe apresentou à frente. Foram momentos terríveis aqueles, trazendo à tona as cenas desagradáveis guardadas na mente. E que os fluidos espirituais são o ar que os espíritos respiram e atuam de acordo com sua vontade. Algumas vezes são produtos de uma intenção, outras, de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense em algo para que este se processe. Que sinta, por exemplo, o desejo de modelar algum objeto ao qual estava acostumado, para que ele se concretize. Isto porque estes fluidos são os condutores dos pensamentos, bons ou maus, sempre de acordo com o merecimento de cada um. Eles vão formando imagens que se refletem no perispírito e aí ficam gravadas, criando as cenas passadas. Gesiel, naquele momento, tomava posse de todas estas faculdades e o que ficara armazenado em seu perispírito eclodia intensamente, envolvendo todo o seu ser. Havia chegado ao alto da montanha onde ficava seu modesto lar, construído com certeza com a força interior do seu pensamento, uma vez que amava a natureza e os lugares tranquilos. Ali tinha tudo de que precisava e, por companheiro, o violão que costumava dedilhar, cantando canções as quais trazia bem vivas na alma. Antes de ganhar o interior do pequeno lar, parou para observar a natureza à sua volta. O cântico dos pássaros formava uma sinfonia inacabada, vinda de todas as direções, convidava, ao descanso, aquela alma sofrida que, por momentos, se quedou, aurindo o bem-estar daquele momento. Respirou fundo, girando a maçaneta da porta e entrou. A tênue claridade, vinda do interior da pequena sala, mostrou-lhe a figura de uma jovem que o esperava com um sorriso encantador, iluminando-lhe as faces e que, com os braços abertos, prontos para um abraço prolongado, vinha, agora, na sua direção. Papai querido. Finalmente nos encontramos depois de um longo tempo. Gesiel recebeu aquele amplexo, quase não crendo no que seus olhos presenciavam. A energia que o envolvia era tão benéfica que, por alguns segundos, chorou de emoção. Filha, minha filha do coração. Jamais poderia imaginar tamanha aventura neste dia. E permaneceu por muito tempo abraçado àquela figura de quase menina, ali à sua frente. Pois saiba, meu pai do coração, que, somente agora, tive permissão para visitá-lo. Quero dizer que estive ao seu lado, nas vezes em que você pensava em mim, mas não podia me ver. Estava muito desolado, muito preso ao passado. Os mensageiros do espaço tiveram grande trabalho ao seu redor. Agora que você está melhor e que compreende a razão dos porquês do sofrimento e os aceita, começa o caminho para sua redenção. Filha, filha, era só o que Gesiel conseguia balbuciar, tão emocionado estava, com a figura de Kátia, ali ao seu lado. Desde que ela desencarnara prematuramente, ele não tivera notícias suas. Andara de centro espírita em centro espírita, em busca do conforto para sua alma inconsolável, mas nada. O espírito de Kátia não se comunicara nunca, parecia que ela se fora para sempre. Inconformado, desistira. Apenas orava em seu benefício, na certeza de que ela estaria em um plano mais elevado. Kátia era tão jovem ainda, quando se fora. Certamente, não tinha muito a saudar no mundo terreno, pensava, então. E agora, ela estava ali, ao seu lado, sem que ele sequer esperasse. Que bênção, meu Deus, que bênção. Vamos, papai, enxugue as lágrimas, pediu Kátia, e venha sentar-se aqui ao meu lado. Aproveitemos estes momentos preciosos para conversarmos. Certamente, temos muito que falar. Tenho notícias que irão deixá-lo muito feliz. Verdade? E, fazendo um gesto tão próprio seu, pediu, então conte-me. Sabe quem me recebeu, quando aqui cheguei? Seu pai, portanto, meu avô. Foi muito interessante, pois eu não o conhecia, é verdade. Quando você nasceu, ele já havia desencarnado há muito, bem como a sua avó. Pois é, meu pai, aquele homem ali na minha frente,
dizendo ser meu avô e felicíssimo com o meu regresso ao verdadeiro lar. Como me revelou na ocasião, deu-me uma sensação de muita paz. É bem verdade que não devemos temer a morte, pois ela é a libertação do espírito da matéria grosseira. Aqui vivemos muito melhor, enxergamos as coisas de outra forma, a verdadeira felicidade está aqui. Veja você, papai, sempre temeu a morte, sempre nos disse isso quando na terra, lembro-me bem. No entanto, sua passagem para cá se deu sem muito sofrimento. Nós o auxiliamos, sabia? Ah, minha querida Kátia. Ignoro muitas coisas, até mesmo como vim parar aqui, neste lugar na montanha. Cada um busca para si o lugar que mais lhe apraz, de acordo com as suas necessidades, atalhou a jovem, tomando-lhe as mãos entre as suas. Você moldou, sem saber, esta morada. Assim era preciso. Por estas paragens, passa o comboio que leva muitos necessitados para os trabalhos nas casas espíritas, no planeta. E você, meu pai, teria que voltar lá, ser auxiliado e, depois, auxiliar muitos irmãos nossos à resignação e à coragem de enfrentar a realidade de agora. Muitos nem sabem que desencarnaram. Por estas regiões, o privilegiado é você, e riu gostosamente, ao perceber o ar de espanto em Jaziel. Mas eu tenho muita curiosidade, minha filha. Quero saber mais. Onde moram seus avós? Perto daqui não existem casas. Andei por diversos lugares, somente encontrei campos e rios. Além do rio, atalhou Kátia, há cidades e povoados e os espíritos habitam de acordo com o seu merecimento e o seu trabalho nas comunidades que lhes são destinadas. Aqui tudo é semelhante ao que se passa na Terra, papai. Você deve saber disso, pois, quando viveu na Terra, era estudioso da doutrina espírita e, através dos livros, teve muitas revelações deste plano, não é verdade? Muitas, concordou Gesiel, lembrando-se das leituras dos livros escritos pelo espírito de André Luiz, através do Chico Xavier. Então, papai, como você bem sabe, realmente, temos muitas moradas, excelentes prédios onde funcionam inúmeros departamentos e secretarias que auxiliam a governadoria da nossa cidade, que não é pequena. Por esse motivo ela é dividida em pequenos núcleos, cada um com seu administrador semelhante a um prefeito que, por sua vez, tem também seus auxiliares. Tudo é muito bem planejado, as avenidas são largas, as praças arborizadas, os jardins exalam perfume das suas flores que faz com que o transeunte, ao passar por elas, sinta-se energizado e reconfortado. Sabe, papai, os jardins dos hospitais onde ficam os espíritos necessitados, são repletos de muito verde e muitas flores, próprios para a energização daqueles que ali se encontram. Também na Terra, os jardins têm esta finalidade, mas devido à pouca evolução da criatura humana, não é percebida esta propriedade das plantas, exceto por alguns sensitivos. Que beleza o que você está falando, filha querida, em tudo podemos sentir a grandiosidade do Criador, continuava explicando Kátia, que não desampara seus filhos. Basta querer, papai, para sentir este amor que o Criador tem para conosco. Somente através da conscientização de nossos erros é que chegaremos, um dia, à tão sonhada perfeição e então, a esta percepção das maravilhas que existem ao nosso redor. E Kátia continuou, por muito tempo mais, na companhia do pai, repassando para ele um mundo do qual ele tinha conhecimento, mas não imaginava ser tão real como agora. Ao despedir-se, deixou com ele muitos livros os quais ele, certamente, iria ler e neles encontrar as respostas que ainda buscava para o seu ser. Continuou esperando-se todas as semanas para a concretização de sua reabilitação perante o trabalho que o esperava no planeta. Com as colaboradoras da Casa Espírita, para onde Cezinando, todas as semanas, conduz irmãos ainda necessitados do aprendizado no plano material, elaborou um programa de estudos em que vários temas do interesse de todos eram abordados. Paralelamente a este programa de estudos, havia o da Casa Espírita, comandado por uma das irmãs encarnadas, frequentadora do centro, de que participavam vários alunos desejosos de conhecer a doutrina espírita. Também nossos amigos da espiritualidade participavam, após o trabalho mediúnico para o qual eram trazidos. Quem possuísse a clarividência, ficaria abismado,
com a frequência destes nossos irmãos e com a luz transmitida pelos espíritos mensageiros da casa Gesiel labutou durante muito tempo nesse local, aurindo forças para, um dia, poder habitar planos mais altos. Muitas vezes deparou-se com Margarida nos corredores da casa espírita. Sentia-se feliz ao vê-la e por compreender, agora, tudo aquilo que haviam passado. Graças a Deus, o entendimento fizera morada em seu coração. Podia agora constatar, sem amargura, que não fora em vão sua renúncia dela. Ele tinha muitos compromissos a saldar, seu caminhar era ainda incerto, precisaria de muitas etapas de vida para resgatá-los e somente o amor o redimiria dos desacertos passados. Tinha apenas um objetivo no trabalho a que se propusera, alcançar as metas propostas na casa espírita, para poder alçar voos mais elevados, como estar junto dos entes queridos, na espiritualidade e não sentir o peso da solidão que ora sentia. Quanto a Margarida, ele sabia que ela estaria com ele sempre, quer encarnada ou desencarnada, pois o elo que os unia era muito forte. Ambos vinham se encontrando, desde as mais remotas eras, porém cada qual com sérios compromissos a saldar. Capítulo 23. Momentos de oração. Tanto nos planos materiais quanto, principalmente, nos espirituais, as preces representam o alimento que energiza. Eram 18 horas. O sol escondia-se por entre as montanhas do pequeno povoado denominado Pousada da Redenção. Os aparelhos das residências, naquele momento, estavam sintonizados com a programação do plano mais alto que transmitia a oração do entardecer. Essa sintonia trazia benefícios aos que se detinham para ouvir a palavra de Simeão, fiel colaborador daquele horário. Sempre trazia ensinamentos preciosos a todos quantos ouviam. Costumava, muitas vezes, ilustrar sua palestra com pequenos contos retirados do cotidiano que tocavam profundamente o coração de todos. Pousada da Redenção, povoado situado acima da crosta terrestre, onde os espíritos estagiam, após a desencarnação. No salão principal da Pousada da Redenção, também havia um aparelho receptor para aqueles que se encontravam internados. Parecia que todo o povoado parava, para escutar Simeão, meus queridos irmãos em Jesus. Como fazemos todos os dias, novamente estamos com vocês, através do nosso canal de comunicação, para mais uma conversa informal entre amigos. Somos todos necessitados das benesses do Cristo. Devedores, desde há muito, nos esforçamos, hoje, cada vez mais, para compreender Deus e a sua justiça. Costumamos achar que nosso sofrimento é infindável, que o Pai nos impõe muitas coisas as quais não entendemos e nos revoltamos, crendo que a sua maneira de justiçar nossos erros é o castigo que recebemos por este ou aquele motivo em que tenhamos falhado. Sendo Deus, nosso Pai amoroso e bom, jamais poderia nos castigar. Suportemos, pois, as causas do nosso sofrimento, entendendo que tudo tem uma razão de ser e que, à medida que formos compreendendo a sabedoria divina que não condena, mas nos dá oportunidades, quantas forem necessárias para nossa recuperação, através das sucessivas reencarnações, a paz começará a reinar em nossos corações. A tarefa não é tão difícil. Não exige o saber do mundo, todos conseguem realizá-la. Basta somente olharem ao redor e procurarem conhecer, através do raciocínio, as causas dos seus sofrimentos. Deus não permite provas além da capacidade daquele que a pede, pois ele sabe da impossibilidade de cumpri-la, o que acarretará, por certo, consequências com mais e mais sofrimento. Mas oferece novas oportunidades em outras etapas de vida. De todas as provas, as mais angustiantes são as que afetam o coração. Muitas pessoas suportam as privações da matéria, mas entram em desespero com os problemas de ordem moral. Querem maior sofrimento do que a ingratidão dos céus. Nada arrasa mais o coração de uma mãe do que ver um filho andar por caminhos incertos, esquecendo-se dos seus conselhos, buscando companhias escusas. Mas que consolação é saber que, se há tristezas e lágrimas, não há sofrimentos eternos. Entender que temos oportunidades de ressarcir nossos erros em uma nova encarnação, porque Deus não quer, para nós, um sofrimento eterno, condenando-nos ao inferno permanente, como creem muitos. Então, não haveria justiça de sua parte e ele não seria infinitamente bom, como entendemos. Os espíritos se procuram, para formar famílias no espaço e, de acordo com as suas necessidades,
renascem juntos e constituem as famílias materiais para, assim, através de um programa traçado na espiritualidade, caminhar numa evolução conjunta. O que acontece é que, quando chegam ao planeta, esquecem os compromissos assumidos e caem, novamente, em erro, acarretando, dessa forma, mais ônus para si. Então Deus, em sua infinita bondade, dá a eles novas oportunidades. Meus irmãos, a nossa evolução começa na família, onde temos chances de, pela paciência com aqueles com quem convivemos, cada qual com uma personalidade diferente, oferecer o nosso amor incondicional, sem limites e, com eles, aprender a melhor forma de ser. Não esquecendo que somente o amor constrói, somente o amor liberta. Nesta altura dos acontecimentos, ouviram-se soluços, entre os que assistiam à preleção de Simeão. Cada qual pensando, com certeza, em seus problemas passados. Entre eles se encontrava Cecília. Torcia, nervosamente, as mãos à medida que o palestrante continuava a explanação. Agora, com muita propriedade ele comentava sobre o ciúme doentio, que leva muita gente a cometer crimes terríveis, em nome de um falso amor, carregado de ódio e egoísmo. Estas palavras tocavam fundo o espírito de Cecília. Como gostaria que o tempo voltasse. Certamente, agora tentaria acertar, seria menos impetuosa, mais cordata. Chorou muito naquele instante, já sabendo que teria, um dia, de recuperar todo aquele passado de incompreensões que vivera ao lado de Gesiel. Mas, de que forma? Simeão seguia com sua explanação, intuído também pelos espíritos superiores e, de acordo com as necessidades daqueles entes que ali se encontravam e ouviam. Pois é o que lhes digo, meus queridos irmãos, enquanto não tomarmos consciência de nossos erros e, de fato, desejarmos o progresso espiritual, caminharemos por muito tempo ainda, pela estrada do sofrimento e das lágrimas. E lhes digo, não é fácil. É preciso muita perseverança em trilhar a senda do bem, das boas ações, do amor ao próximo, do esquecer-se de si, em benefício do outro e da renúncia. Basta que lembremos o mandamento que Jesus nos legou, aquele que nos diz tudo: fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Se, cada vez que formos usar da maledicência, do egoísmo, da maldade para com alguém, lembrarmos das palavras de Jesus e fizermos a pergunta: e se fosse comigo, eu gostaria? Pensem nisso, meus queridos irmãos. Fiquem com a paz de Jesus. Calou-se Simeão. Uma chuva de prata, vinda do alto, em forma de energia, desceu sobre as cabeças de todos os presentes, fortificando-os. Música celeste invadiu o ambiente, encerrando aquela programação. O tempo na espiritualidade é contado de maneira diversa do tempo terreno, portanto, em anos, não saberíamos precisar. Mas sabemos que se passar um longo período desde esta narração. Período este em que começaram a partir para o plano espiritual nossos personagens, um a um, em busca, cada qual do seu cadinho de luz. E, de acordo com seus feitos, foram se estabelecendo, cada qual, como numa grande viagem, em pequenas estações povoados e destas, finalmente, para a cidade maior, cujo nome era Estação da Luz, onde todos se encontravam no momento. Todos, menos um, o último passageiro. Capítulo 24. Planos para o retorno. De acordo com os conhecimentos que nos facultam os planos espirituais e orientados pela doutrina dos espíritos, traçamos nossos roteiros para um futuro melhor nas próximas encarnações. A tarde era festiva. Havia música no ar. Nos salões do edifício onde funcionava, na espiritualidade, a Casa Espírita Redenção, local apropriado para encontros fraternos, os irmãos iam e vinham e cada qual, cumprimentando os companheiros que chegavam, ansiosos por aquele encontro programado, há tanto tempo. Eram famílias numerosas, constituídas por espíritos afins e que se propunham, depois de um amistoso colóquio, novamente voltar ao planeta, de alguma forma entrelaçados, num programa de reajuste conjunto. Cada qual, naquela reunião, faria uma explanação do seu pensamento atual e das suas apreensões que, após, seriam levadas aos departamentos responsáveis pelas reencarnações para serem estudadas e, finalmente, despachadas com o veredicto final, isto é, de conformidade com a ficha cadastral de cada um, existente no departamento. João Francisco,
Irmã Marina, irmão Josué, o meigo mensageiro Sarja e Simeão também lá se encontravam, misturados aos outros tantos benfeitores da casa. Não havia local mais apropriado para este evento do que aquele ambiente acolhedor, onde tantas vezes os irmãos oravam, pedindo ao bom Jesus e aos mensageiros espirituais do plano mais alto auxílio para prosseguir a caminhada evolutiva. Irmã Marina, antes de tomar a palavra, pousou os olhos repletos de ternura em cada um dos presentes, identificando-os por alguns instantes, deteve-se em Pedro e Margarida. Dir-se-ia conhecer-lhes os desejos mais íntimos. Integrados no trabalho de atendimento hospitalar da Pousada da Redenção, já há algum tempo, tinham agora ao seu lado a bondosa tia Heloise que manifestara o desejo de regressar à terra na companhia, novamente, dos sobrinhos. A esta reunião compareceram aqueles que, de certa forma, tinham algum compromisso a saldar entre eles, e outros, por mera afinidade e desejo de regressar ao planeta, para completar a evolução, auxiliando-os na caminhada. Certamente, acolheriam, também, espíritos necessitados de muito amparo e que, devido ao seu estado de compreensão e pelo amor demonstrado nos trabalhos assistenciais na espiritualidade, se encontravam aptos para tal mister. A um canto do salão, estava Cecília. Seu perispírito ainda não se achava harmonizado devidamente com o filho Ariel, que, a pouca distância dela, aguardava, em silêncio. Fora levado àquela confraternização a convite dos avós, com quem residia. Mas seu coração ainda se achava magoado, culpando-a pelo que lhe acontecerá muito, no planeta. A mensageira, após proferir a oração, falou da alegria que sentia por estar ali entre aqueles velhos conhecidos das muitas reencarnações pelas quais ela mesma passara um dia. Que o propósito de todos era muito digno, porque, sabedora da necessidade do progresso espiritual de cada um, estava disposta a interceder por todos, junto ao departamento da reencarnação, para que tivessem o devido atendimento em tempo hábil. Tudo dependia do merecimento individual. E continuava ela. O próprio departamento da reencarnação não age impensadamente e orienta no espaço exigido. Certamente, vocês, meus irmãos, não ignoram que, em primeiro lugar, deverá haver um processo de preparação por parte de todos, quanto ao devido retorno à Terra, sem o qual poderão incorrer nos mesmos erros do passado, ficando, sem nenhum resultado, a tentativa. E que, pior, repetir as mesmas faltas, importa em perda preciosa de tempo. Tempo que nós já desperdiçamos em excesso. E como seria essa preparação? Alguém inquiriu curioso. Teremos que recomeçar por aprender a conviver com os desafetos do passado. Perdoar até mesmo os nossos inimigos. Colocamos em prática essa afirmação quando reconhecemos os nossos erros e procuramos repará-los, quando percebemos as faltas dos outros, sem levá-las em conta de reajustes, pois que não pertence a nós fazer julgamento, quando nos dedicamos, integralmente, na recuperação daqueles que foram levados, um dia, a cometer grandes desatinos, por ignorar as leis de Deus, procurando fazer com que sintam a necessidade de observar essas diretrizes para seu progresso espiritual, tudo ainda neste plano. Inclusive, é necessário, queridos irmãos, integrarem as caravanas dos mensageiros do bem, para, através do exercício do amor ao próximo, do perdão, da paciência, da tolerância, da abnegação, da renúncia, sentirem-se fortalecidos para enfrentar, novamente, tudo no planeta. Sim, como sabem, o futuro depende do presente. Estarão, pois, novamente frente a frente com aqueles que feriram ou por quem foram feridos. A Terra é a grande escola onde os espíritos renascem para mais um aprendizado. Isso não deve ser novidade para nenhum de vocês. Cada qual partirá daqui, levando bons propósitos na sua bagagem, porém, na matéria, o esquecimento do passado os fará recomeçar do nada. É mais uma das bondades do Pai o véu do esquecimento, que ele nos proporciona, para que não falhemos, diante das recordações que possam ser inconvenientes. Então, será necessária muita firmeza por parte de todos. E vocês, irmãos, espíritos, agora, mais avisados, certamente cuidarão para não cometerem outros desatinos. A oração deverá, sempre, nortear suas vidas, depois dos treinamentos junto às caravanas dos mensageiros do bem,
o que será de muita valia para todos. E assim, dentro em pouco, faremos outra confraternização para, realmente avaliarmos, os primeiros a partir para o planeta Terra. Mas fiquem tranquilos, pois isto não será para breve, levará ainda muito, muito tempo. Cecília, minha querida, aproxime-se. Venha até aqui. Nestes anos todos em que estivemos lado a lado, nossos orientadores puderam constatar seu progresso e sua obediência a toda a tarefa que lhe foi solicitada. Gostaríamos de que, na presença de todos estes amigos, Ariel e você se reconciliassem, que seus espíritos se perdoassem e que pudessem, daqui para a frente, caminhar juntos, auxiliando-se mutuamente, até o dia do regresso ao planeta. Meus amigos, o não esquecimento das tristezas passadas só atrasará a jornada de vocês. Todos nós gostaríamos de, neste momento, vê-los abraçados e perdoando-se. Temos certeza que esta conduta é apenas pela falta de oportunidade de ambos, por se encontrarem afastados há muito tempo. E dirigindo-se a Ariel, a mensageira, com bondade, demonstrando um gesto de amor, chamou-o. Venha, meu querido. Abrace sua mãe, com o mesmo carinho que devotava ela, quando era ainda um menininho. Venha, filho de minha alma, e Cecília abriu os braços, recebendo amorosamente. Porém durou apenas alguns instantes aquele colóquio entre mãe e filho. Num ímpeto de revolta, o jovem Ariel afastou Cecília de seus braços, proferindo algumas palavras, com ódio. Não queria ainda perdoar Cecília, negava-se a qualquer manifestação de carinho pela mãe. Pedia entre lágrimas que Deus o ajudasse a reencontrar o pai de quem não tinha notícias. Cecília, muito magoada, afastou-se, limpando as lágrimas. Deixemos meus irmãos, este jovenzinho entregue a este desamor. O tempo mostrará a ele que o ódio só faz mal para aquele que odeia. E ele é ainda muito criança espiritualmente para compreender as razões que levam as criaturas humanas a cometer tantos desatinos. Por enquanto, ele está sob os cuidados do avô que tem nos dado muitas provas de abnegação no trato com o neto, ainda muito revoltado. Tem momentos de bondade e aceita os esclarecimentos necessários para o seu progresso. Porém, o encontro com a mãe, agora, desencadeou as lembranças terrenas, levando-o a entrar em sintonia com energias negativas que muito o prejudicam. Mas isto passará com o tempo. Calou-se a mensageira, fazendo sinal para que as festividades preparadas iniciassem. Muita poesia ecoou pelo ar, na voz dos mais dotados da interpretação. Muitos números musicais, preparados com esmero, foram executados ao piano por aqueles que possuíam pendores artísticos. De repente, em meio a toda aquela multidão, surge o vulto de um homem, de meia idade, de cabelos anelados, carregando seu violão. Sua voz maviosa entoava uma canção que lembrava a terra distante. Eis nosso último passageiro, anunciou a benfeitora espiritual. Todos se entreolharam e voltaram-se para ouvi-lo, carregados de emoção. A impressão que se tinha era de que ele chegava de muito longe e trazia na bagagem muita saudade. Cecília, obedecendo ao impulso do coração, ainda apaixonado como nos velhos tempos, deu um passo à frente, ao mesmo tempo em que Ariel se soltava dos braços do avô, correndo na sua direção e balbuciando palavras de muito carinho. Entretanto, o homem, surpreendido por tantas recordações de sua vida passada, estacou atônito. Ao deparar-se com a figura de Margarida que também se adiantara para recebê-lo, hesitou, por alguns instantes. Pousou, demoradamente, seus olhos nos dela, enviando-lhe toda a energia de um amor que jamais se apagaria no tempo. E, aurindo novas forças, encaminhou-se para Cecília que, ao lado de Ariel, o esperava para o reajuste final. Certamente muitas coisas aconteceram até a partida de nossos protagonistas à Terra. Anos depois, cada qual com uma missão definida e, novamente, com suas vidas entrelaçadas para mais uma tarefa de amor entre a humanidade. Alguns permaneceram na espiritualidade, como a amiga Kátia que recebeu a tarefa de acompanhar os passos de Gesiel e Margarida no plano material. Outros tantos partiriam, futuramente, formando novas famílias terrenas. André, novamente na face da terra, reencontraria Laura e, com esta, iniciaria a família que receberia mais tarde os primeiros dos nossos personagens para mais uma etapa de vida. Pedro e Louise seriam os pais de Ariel e Cecília, Margarida e Gesiel,
desta vez como irmãos, desde muito cedo, tomariam contato com a doutrina espírita que lhes permitiria, então, o verdadeiro conhecimento dos porquês do destino e da dor. Em algum momento da caminhada, se deparariam com Ariel e Cecília para o tão sonhado reajuste. Fim.